Então, boa tarde. Já estamos gravando? Não? Sim? Então, boa tarde a todos vocês. Hoje vamos dar continuidade a esse tema, né, de análise de variância. Nós vimos o teste de análise de variância. Então, na semana passada, vimos que quando rejeitamos H0, nós dizemos que ao menos uma das médias se difere das demais. E quando tem essa situação, uma das questões que nos fazemos é qual ou quais médias são diferentes. Então, nós vamos ver hoje, né, o tema de comparando as médias. Então, comparação entre as médias. E vamos ver também testes de igualdade de variâncias, né, para mais de duas populações. Claro que quando são duas você pode aplicar, mas esse é mais geral, os testes que vamos ver. Então, voltando aqui, vocês estão vendo a tela? Tudo bem? Sim, dá para ver. Ok. Deixa eu só passar isso daqui. Então, nessa situação, né, nós vamos fazer o que se chama de comparações múltiplas. Então, depois de rejeitar H0 na análise de variância, então eu vou fazer a comparação das médias dos diversos grupos que eu tenho, quer dizer, das diversas amostras. Então, eu vou identificar as diferenças entre as médias. E existem vários métodos para fazer essa identificação das diferenças. Aqui nós temos no Bussab-Moretin, ele apresenta um desses métodos, que está aí na nossa transparência. Então, a comparação dos grupos 2 a 2 por meio de um intervalo de confiança para a diferença. Então, essa é uma possibilidade, tá? Então, essa expressão dá esse intervalo de confiança para a diferença, onde eu uso, né, um quantil da T de student com n menos r graus de liberdade, em termos gerais, tá? Meu desvio padrão, que é um desvio padrão ponderado, ou seja, a raiz quadrada da variância combinada, que é a variância do erro, se vocês lembrarem bem. Então, é o estimador da variância dentro de cada um. Eu tenho uma variância dentro observado de cada grupo amostral e eu faço sob a hipótese de igualdade de variância. Então, porque a nova, né, eu aplico se as variâncias são iguais. Então, sob a hipótese de igualdade de variância, eu uso essa variância, a raiz quadrada da variância combinada, e vai multiplicar pela raiz quadrada da soma dos inversos dos tamanhos amostrais. Então, isso é decorrente daquele do estimador da diferença, da variância da diferença. Então, se eu tenho amostras independentes, vocês lembrarem, né? Se eu tenho eventos independentes, a variância da diferença vai ser igual à soma das variâncias. Lembram disso? Isso, conceito em probabilidade. Então, trazendo, né, isso, né, de lá da probabilidade, nós colocamos aqui na expressão do intervalo de confiança para a diferença, né, das médias em cada um dos grupos I e J, ou seja, a diferença das médias do grupo I
para o grupo J, vai ser a diferença mais ou menos o erro padrão, desculpa, o erro amostral dessa diferença. Esse erro amostral é dado, então, pela abscissa, né, do T de student, com N menos R graus de liberdade, e multiplica o erro padrão dessa estimativa. O erro padrão dessa estimativa é a raiz quadrada da variância combinada multiplicada pela raiz quadrada dos inversos dos tamanhos amostrais. Aqui é soma. Por que a soma? Porque eu tenho, isso é uma propriedade, né, a variância da diferença é a soma das variâncias. Lembram disso? Vocês lembram? Provar que a expectância de x menos y quadrado, lembram disso? Então, isso é de introdução à probabilidade. Então, só lembrar isso. Então, a partir do intervalo de confiança, pode-se concluir que serão consideradas diferenças significativas entre dois grupos aquelas que forem superior a esse erro amostral. Ok? Então, as diferenças que forem superiores a esta expressão, eu falo que são significativamente diferentes, ou seja, os grupos são significativamente diferentes. Caso eu não tenha diferença tão superior a essa quantidade, eu digo que esses dois grupos, não têm médias diferentes. Até aí, tudo bem? Tudo certo, professor. Sim, professora. Então, seguindo. O grande problema é que, se eu considero a comparação múltipla 2 a 2, a gente vai ter essa questão, né, de que a significância, que era inicialmente 5%, se você for combinando todas as possíveis comparações, nós aumentamos, e Bussab e Moretin mostram isso, que essa significância aumenta para 29%. Porque você vai multiplicando, né? Então, é esse com esse com aquele outro. Então, você vai aumentando a sua probabilidade de erro. Então, como você não controla as probabilidades do erro tipo 1, você, ao fazer múltiplas comparações, você tende, né, a probabilidade de rejeitar incorretamente uma hipótese nula aumenta. Tá certo? Então, esse foi uma das questões notadas por esse estatístico Bonferroni, um dos primeiros que propõe uma correção. Agora a gente tem vários tipos de correção. Então, para você controlar essa probabilidade geral ou global, né, de erro tipo 1, que ele permaneça ali até 5%, porque é esse erro que eu estou falando, a minha probabilidade de erro tipo 1, e aqui eu estou lembrando do Zé Vitor, que teve uma dúvida. Então, o que é o erro tipo 1? Lembrar que erro tipo 1 está associado à rejeição incorreta da hipótese nula. Eu rejeito H0 sendo H0 verdadeira. Ok? E não com a aceitação de uma hipótese falsa. A aceitação de uma hipótese falsa é o beta. Então, para a gente controlar essa probabilidade do erro tipo 1 ser no máximo de 5%, então Bonferroni propõe que eu diminua esse meu alfa aqui, vai ser um alfa estrela, que vai ser alfa dividido pelo número de comparações possíveis.
Vocês estão vendo que quando eu aumento o número de categorias do meu fator, ou seja, se eu tenho muitas categorias, eu vou ter muitas possibilidades de comparações, porque as comparações são feitas 2 a 2. Então, eu vou elevando, né, exponencialmente isso, o número de comparações. Então, eu posso ter um alfa estrela muito reduzido, tá? Esse também é um problema. Então, essa é uma solução meio assim, vamos dizer, uma solução primeira, meio caseira, não é? Mas que não resolve totalmente o problema. Por isso que tem várias outras sugestões de comparação. Então, a gente tem nesse exemplo aqui, o exemplo 15.1, que eu retomo, aí está no livro, capítulo 15, são dados resumidos, os dados resumidos estão na tabela 15.8, onde se rejeita a hipótese de igualdade de médias, ou seja, na análise de variância, foi rejeitada a hipótese de que o tempo de reação, segundo categorias de idade, tinha lá, era um problema, né, de tempo de reação segundo categorias de idade. Então, para identificar, que foi o que a gente usou lá na nossa... Foi isso que a gente tinha visto no nosso exemplo da análise de variância. Então, não sei se vocês estão lembrando. Estão lembrando do problema? Que a gente rejeitou. Hã? Da aula passada? Não, da aula passada foi escolaridade, mas tem outro que eu não sei se eu dei aqui. Eu vou lembrar. Mas, de qualquer maneira, acho que eu não pus aqui ainda. Deixa eu ver se eu pus. Não está aqui. Mas é o problema que está lá no Bussab. Então, você tem categorias de idade, tem as idades, acho que é 20, 25, 30 e 35, e para esses grupos de idade, você mede o tempo de reação a um determinado estímulo. Então, pergunta-se se o tempo de reação aumenta com a idade, porque tem essa coisa, o envelhecimento, né, leva a que você tenha menor tempo de reação a estímulos. Então, pergunta-se, bom, existe diferença? Fez-se análise de variância e constatou-se que sim, tem diferenças. Mas quais categorias diferem das demais? Eu acho que são 5 categorias que se trabalham. Sim, são 4 categorias. Não, são 5 categorias de tamanho 4 cada um. Tá vendo? R igual a 5, que é o número de categorias do fator. N igual a 20. Então, ao aplicar essa expressão do intervalo de confiança, que foi aquele, primeiramente, esse daqui, ok? Você chega aqui, você deve ter diferenças, o crítico, o valor crítico para a gente aceitar que a diferença é estatisticamente significativa, é 9,16, segundo essa expressão. Vamos ver quais são esses valores. Então, eu pego 2,131, que é a abscissa, o quantio da T de Student, com 95% no teste bilateral, ou seja, aqui, né, eu pego 0,025 e aqui 0,025, com N menos R graus de liberdade. N igual a 20, R igual a 5, ou seja, 15 graus de liberdade. E para cada experimento, para cada categoria do fator, nós temos NI igual a NJ igual a 4. Então, os tamanhos de amostra são todos iguais. Então, é possível eu trabalhar assim por um NI e NJ qualquer. Então, vejam, eu tenho esse valor 2,131, que é
meu quantio da T de student. A raiz quadrada da variância combinada vai ser 6,08. Então, ao substituir isso daqui, eu chego a um valor 9,16. Isso quer dizer o seguinte. Então, eu retomo o que o Bussabi apresenta. Então, eu tenho aqui... É que, na verdade, eu pus em outra ordem, por isso que eu não apresentei aqui o enunciado do problema. Mas nós vamos ver nessa ordem, depois eu volto de novo a ele, se for o caso. Então, vejam, aqui são as médias de cada grupo. Então, eu tenho no grupo de 20 anos, eu tenho um tempo de reação de 98,50 segundos. E eu estou vendo que esse tempo aumenta com a idade. Então, isso foi o observado. A análise de variância foi significativa, ou seja, me diz que ao menos uma das médias difere das demais. Aqui, na segunda linha, eu tenho as diferenças 2 a 2 adjacentes, das categorias adjacentes. Então, de 20 para 25, eu tenho uma diferença de 4,75 segundos. De 25 para 30, de 4,50. De 30 para 35, de 3. E de 35 para 40, de 6,50. Então, vejam, de 20 para 30, eu tenho que somar essas duas diferenças parciais aqui. Ok? Dá 9,25. De 20 para 35, eu tenho que somar as três diferenças. E de 20 para 40, eu tenho que somar as 4 diferenças. E assim sucessivamente. Ok? Então, na tabela acima, são apresentadas apenas as diferenças das categorias adjacentes. No entanto, temos 5 2 a 2, que é a combinação das diferenças. Quantas comparações eu tenho? Eu tenho 10 comparações 2 a 2 possíveis. Ao testar cada uma a um nível de 5%, tem-se que a probabilidade de que ao menos uma das comparações seja maior que 9,16, né, é muito maior que 5%. Nós vimos que o Bussabi e Moretin aqui calculam que aumenta para 29%. Ou seja, a nossa probabilidade de erro é muito grande. Ou seja, a probabilidade de dizer que uma diferença é significativa e, na verdade, ela não cometer esse erro, em vez de ser de 5%, eu aumento para 29%. Ou seja, é muito esse erro. Então, eu tenho que fazer uma correção. Compreenderam essa parte? Dúvidas? Alguma dúvida? Comentários? Então, todo mundo viu a diferença e vimos que o nosso ponto crítico de diferença era 9,16. Mas 9,16 é quando eu comparo considerando um quantio de student de 5%, ou seja, um teste bilateral seria de 0,025 para cada lado, ok? Então, Bonferroni diz, não, isso não é suficiente. Por quê? Porque ao fazer uma comparação múltipla, eu aumento em muito a minha probabilidade de erro. Porque são comparações 2 a 2, né? Todas elas simultaneamente. Não é só uma com outra, não é um teste de duas populações. Então, ao considerar a correção de Bonferroni, eu tenho o seguinte intervalo de confiança de 95% para comparação múltipla. Então,
eu pego o meu alfa, que era de 5%, vou dividir por 10. Então, na verdade, eu vou considerar um alfa estrela de 0,005. E o meu quantil aumenta para 3,438. Então, eu sou muito mais rigorosa. É aquela discussão que a gente teve com o Zé Vitor. Eu aumento, né? Eu afasto cada vez mais, né? No meu eixo de variabilidade ali do T-de-Student, eu vou mais, né, para frente, diminuindo, então, a probabilidade de erro tipo 1. Então, ao fazer essas contas, veja que isso daqui permanece igual. Deixa eu ver aqui vocês, cadê? Eu só altero o valor do quantil. Então, o valor crítico agora para a diferença, que era de 9,61, se não me engano, passou para 14,78. Eu vou ser muito mais rigorosa para aceitar que as médias sejam diferentes. Ok? Então, ainda não tenho aqui. Aí não pus aqui as médias. Então, vamos lá para comparar. Então, vejam, aqui, quais são aquelas que são diferentes? Podemos ver. A gente vai dizer que são diferentes aqueles tratamentos ou aquelas categorias cuja diferença superem a 14,78. Então, eu posso dizer que 20, a categoria 20 e a categoria 25 são diferentes? Não, porque a diferença é menor que 14,78. Entre 20 e 30, 20 e 30 são diferentes? Então, eu tenho que somar aqui as duas, ainda não dá, né? Dá menor que 14,78. 20 e 35 são diferentes? Vocês estão vendo que ainda eu não cheguei a 14,78, porque 4,75 mais 4,50 mais 3 é menor que 14,78. Agora, 20 e 40 são diferentes? Então, somando tudo isso, eu tenho uma diferença que supera 14,78. Então, eu vou dizer, olha, os meus fatores, as idades 20, os tempos de reação de 20 anos, difere dos tempos de reação, em média, daqueles que têm 40 anos. Quais são as outras diferenças significativas? Então, vamos ver. 20 e 30 são diferentes? Não. 25 e 35 são diferentes? Não. Também 4, 5 e 3 dá 7,50. 25 e 40 são diferentes? Então, aqui eu tenho 10, 11 e 3 deu 14. Ainda não foi 14,78. Então, não tenho diferença. Vocês vão ver, 30 e 35 não são diferentes, uma diferença de 3. 30 e 40, somando aqui, também não são diferentes. 35 e 40 são diferentes? Não. Então, o que nós vimos, apenas as categorias de 20 anos e de 40 anos, que são diferentes nessa análise. Ok? Dúvidas? Comentários? Ninguém tem nada? Entenderam? Professora, na hora de interpretar, a gente consideraria como se houvesse, na verdade, só 2 grupos diferentes? Não, nós temos 5 grupos. Apenas os diferentes são 20 e 40.
Os outros não tem diferença significativa entre eles. Apesar de verificarmos que temos aí que o tempo de reação ele aumenta com a idade. Essa é uma hipótese que foi confirmada. Mas essa diferença só é significativa na comparação de 20 a 40 anos. Só quando você atinge 40 anos que você realmente tem uma perda, né, no tempo de reação, ou seja, aumenta o tempo de reação significativamente com relação à idade de 20 anos. Por exemplo, eu estou comparando com 20 anos, né? Super jovem e tal. Então, você pode ir fazendo isso sucessivamente, vendo, né, se às vezes você tem, e a gente sabe, né, que essa reação, quando você envelhece, você está vendo, de 35 para 40 tem uma perda bem considerável, de 6,50, ou seja, um aumento. Entre os idosos, a gente sabe que os 80 anos depois tem uma... né, cada ano vivido você vai perdendo muito. Né? Então, o tempo, né, de vida e o quanto você perde é, assim, muito significativo. 1 ano de vida significa muito. É igual na infância, né? 1 ano de vida significa muito, em termos de ganhos. Nas idades mais avançadas, 1 ano de vida significa muito em termos de perdas. Então, vocês estão vendo, durante a juventude, você não tem nenhuma perda significativa. A partir dos 40, parece que você começa a perder, né? Por exemplo, aqui é o tempo de reação a estímulos, né? Você começa a perder de maneira mais significativa. Então, essa é uma interpretação. Para você que é psicólogo, César, isso é muito interessante. Mas, vejam, algumas considerações sobre a correção de Bonferroni. Então, sempre que vocês forem fazer, por exemplo, trabalhar com análise múltiplas, não é? Multidimensionais, regressão, etc., sempre vai aparecer, né, a correção de Bonferroni. O que é a correção de Bonferroni? É para comparações múltiplas. Então, ao considerar a correção de Bonferroni, tomamos uma decisão mais conservadora. Ou seja, a gente está reduzindo em muito a nossa tolerância para erro. Então, eu divido o erro, a probabilidade de erro tipo 1 pelo número de possíveis comparações. E quanto maior o número de categorias, mais eu vou dividir. Quer dizer, eu vou dividir pelo número de comparações. Maior número de categorias, eu aumento a possibilidade de comparações. Então, o nível de significância é menor do que o nominal. O nominal era 5%. E a gente está considerando 10 vezes menos. E será menor quanto maior o número de comparações possíveis. Foi o que eu falei. Sugere-se que sua utilização seja no caso de número de comparações não muito grande, porque senão você vai ter uma tolerância reduzida a 0. Tolerância 0. Não existe isso, né? Nem no caso do álcool, vamos dizer aqui entre nós. Mas tudo bem. Isso é algum comentário. Bom, então a gente tem que ser parcimonioso também nessa questão da comparação e falar, eu não vou reduzir tanto. Por isso que Bonferroni, muitas vezes, não é uma boa correção, porque se eu tenho um número muito grande de categorias, eu vou, né, diminuir em muito a minha tolerância. Então, existem outros testes para comparações múltiplas. Os mais utilizados são o teste de Tukey, agora eu aprendi a falar que é Tukey, o teste de Sheffer, o teste de Dunnett, entre outros. Mas eu coloquei aqui para vocês. A comparação múltipla de médias
ainda é uma questão controversa. Então, existe muito aí a ser, né, estudado. Vocês podem, inclusive, é um ramo de investigação para vocês, né, inovarem. Como fazer comparações múltiplas e identificar aquelas que sejam realmente significativas. Ok? Principalmente agora, como a gente está vendo, a gente está trabalhando com o número muito grande de observações. Também vimos que aqui, vejam, aqui na expressão, aqui, isso passou mais, aqui, nós estamos considerando, no nosso caso, consideramos um tamanho de amostra igual a 4, ou seja, muito pequeno, e iguais. Então, nós tivemos um experimento dito equilibrado. Mas quando a gente não tem um experimento equilibrado, e quando isso daqui é muito grande, ou seja, o erro amostral da diferença vai ser muito pequeno. Então, a gente vai aceitar sempre que as diferenças sejam significativas. E o que implica essa correção? Ainda está aumentando mais ainda, né, essa distância, quer dizer, esse erro amostral. Então, cabe muito estudo nesse sentido, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com amostras pequenas, ok? Para realizar comparações múltiplas no R, após uma análise de variância, pode ser utilizado o seguinte comando, pairwise t-test. Então, aqui eu posso escolher o método de Bonferroni, só colocando nesta expressão aqui, p.adjust.método, quer dizer, qual método que eu estou ajustando o meu P, para o qual eu estou calculando, eu coloco Bonferroni. Eu posso colocar os outros métodos também, ok? Então, aqui é um teste T, né? E eu estou vendo comparações múltiplas. Esse comando é para comparações múltiplas, ok? Até aí, tudo bem? Eita, sumiu tudo. Dúvidas? Vocês estão vendo minha tela de novo? Sim, professora. Ainda para ver. Ninguém fez um comentário sobre a borboleta? Gente, achei tão linda essa. O ano passado eu fiquei preparando esse material e cada hora eu escolhia uma imagem para ficar bem bonito. Muito bem, Daniel, por enquanto tudo certo. Então vamos lá. Então, agora vamos falar de teste de igualdade de variâncias, ou seja, homocedasticidade, que foi o que o César perguntou. Então, vamos lá. Então, nós vimos que um dos pressupostos da ANOVA é que as variâncias de cada uma das categorias do fator ou tratamento, essas variâncias são iguais. Esse é o pressuposto básico. Ah, se não forem iguais, eu não vou aplicar análise de variância, essa análise de variância que nós estamos vendo. Nós vamos aplicar outras ferramentas. Nós não vamos ver nessa disciplina. Vocês vão ver em delineamento de experimentos. Então, assim, antes de utilizar essa técnica de análise no seu conjunto de dados, deve-se verificar se esse pressuposto é observado. Então, nós vamos ver dois testes muito comuns, que é o teste de Bartlett
para variáveis normais, ou seja, eu aceito normalidade dos dados, mas eu preciso saber se as variâncias dos tratamentos são iguais, ou dos fatores, das categorias do meu fator. E o outro teste, que também é muito usual, é o teste de Levene. Então, para qualquer tipo de variável quantitativa. Então, esses testes estão aplicados. O teste de Levene é mais recente, né? Foi implementado mais recentemente no R. Nós vamos ver os dois. Então, as hipóteses. Primeiro, vamos ver o teste de Bartlett. Então, como hipóteses, eu tenho em H0 a igualdade das variâncias dos diferentes tratamentos ou categorias do fator. Então, sigma 1 ao quadrado é igual a sigma 2 ao quadrado, sigma 3 ao quadrado, sigma r ao quadrado, que é igual a uma variância única. Ou seja, eu tenho uma única variância, sigma 2, que é a variância da minha variável, ela se repete em todas as categorias do meu fator. H1, ao menos uma das variâncias é diferente. Então, o que eu tenho de dados? Eu tenho os tamanhos amostrais de cada categoria, NI, e tenho as variâncias amostrais de cada categoria, SI ao quadrado. Ok? A gente já viu isso para teste de igualdade de variâncias, quando eu tinha 2 amostras, e que as populações eram normais. Aqui também a nossa variável aleatória é normal, no teste de Bartlett, então, só que eu tenho mais de 2 categorias. Eu tenho R categorias. Então, a minha estatística de teste vai ser dada por essa expressão aí. Parece grande, mas ela é bastante simples de se ler. Então, é uma razão B de Bartlett, a estatística B, né? Ele batizou como B, como é que chama isso? Narcisista, pôs o B dele, nome, tá. M sobre C. Então, M dividido por C. O que é o M? Vejam lá, essa expressão. O que eu estou comparando no numerador? No numerador, eu estou comparando a variância combinada, vejam, SE é ao quadrado, que é a variância combinada, que nós já vimos como calcular a variância combinada anteriormente, que a gente usou essa variância combinada, que é a variância devido ao erro, né? Então, a variância devido ao erro, a variância dentro, também chamada, que vai ser, vejam no quadradinho em verde ali, que é a variância combinada, é uma média ponderada das variâncias amostrais, ok? Então, a variância devido ao erro é uma média ponderada das variâncias amostrais, ponderada pelo tamanho de amostra, menos 1. Então, eu estou comparando essa variância combinada com a soma das variâncias locais de cada tratamento. Ok? E eu estou usando o logaritmo aí, né, imperiano, para fazer essa comparação. Então, se elas são iguais, meu valor M, né, se tudo for igual, eu tendo a 0, vocês estão vendo? Eu tendo, se tudo, ou seja, a variância combinada seria praticamente igual à soma das variâncias. Então, se é igual, isso daqui tende a 0. O C nada mais é do que uma ponderação de graus de liberdade para eu chegar a uma expressão da estatística B, estão vendo aí, a estatística B, que vai seguir uma Q quadrado com R menos 1 graus de liberdade. Tá? Então, a estatística B é M no numerador, que me dá uma diferença das variâncias, a estimativa combinada da variância do erro,
e a soma das variâncias de cada um dos fatores. O C nada mais é do que uma expressão que me traz o quê? Me traz os graus de liberdade associados a cada uma dessas estimativas. Então, é uma correção que se faz para chegar a que essa estatística B possa ser descrita por uma Q quadrado com R menos 1 graus de liberdade. Então, B, né, segue uma Q quadrado, e eu vou comparar como a gente compara sempre, né, com quantil, né, do lado, né, superior, vamos dizer assim, né, da Q quadrado com 1 menos alfa, aí o quantil 1 menos alfa para o Q quadrado R menos 1. Eu vou ter o Q quadrado crítico. Se B estiver na área azul, ou seja, na região de rejeição, eu vou dizer que as variâncias são diferentes, ou ao menos uma das variâncias difere das demais. Se B estiver na minha região de aceitação, na parte, né, transparente aqui, branca, né, então eu vou aceitar H0 de que as variâncias são iguais, ou seja, o princípio, o pressuposto de homocedasticidade está sendo observado. Ok? Então, vamos lá para o nosso exemplo, que era aqui o nosso exemplo, né, do 15.1 do capítulo 15 do livro do Bussab. Y é o tempo de reação e o fator é a idade. Eu tenho os grupos relativo às idades, 20, 25, 30, 35, 40. Aqui foram colocados a média de cada um dos grupos, a variância também e os tamanhos de amostra. Então, quais são os passos para a realização do teste de Bartlett? Primeiro, vamos calcular a variância combinada, ou seja, vamos estimar a variância do erro. Em segundo lugar, vamos calcular o valor de M. O M nada mais é do que você põe o logaritmo, né, multiplica por N menos R, a variância do erro, e depois subtrai a soma das variâncias locais, ponderada pelo tamanho da amostra, e é o logaritmo também. 3, vamos calcular a expressão, aquela expressão grande de C, que nada mais é do que vai trabalhar com os tamanhos amostrais. Depois, a gente faz a razão B e comparar com o valor crítico do Q quadrado com R menos 1 graus de liberdade. Alguma dúvida sobre como fazer o teste de Bartlett até aí? Então, em primeiro lugar, vamos calcular a variância combinada. Então, eu pego NI menos 1 vezes a variância de cada uma das categorias. Eu pus aqui em verde para vocês localizarem imediatamente que nós estamos falando das variâncias ali da tabela anterior, 35,67, 35,67. Depois, 26,25 e assim sucessivamente. N menos 1, NI menos 1, NI menos 1, NI menos 1, etc. No denominador, N menos R. Então, fazendo as contas, eu cheguei a 36,934. Ok? Então, agora vamos calcular M. M, vejam, vamos ver como é que é M. É N menos R, N é 20, R é 5. Então, N menos R, logaritmo de SE ao quadrado. Então, vamos lá ver se eu fiz certo. Será que eu fiz certo? Eu posso ter escrito errado. Aqui é menos 5, ó. Eu vi que eu tinha errado. Ninguém nunca me falou que eu tinha errado. Então, mas aqui eu só escrevi errado, tá?
Então, é 20 menos 5, N menos R. Eu vou corrigir. Lembrem. Logaritmo de 36,934. Ok? Menos 3 vezes. Aí eu tenho o logaritmo de cada um deles. Vezes N menos 1. Ok? Aqui tem N menos 1. Então, N menos 1 eu já pus para fora. Vocês estão vendo? Eu pus 3 vezes a soma dos logaritmos. Ok? Então, isso daqui tá feito certo, mas é 0,3384. Aqui eu tenho que corrigir. Façam aí para ver se está a conta certa, mas eu acho que está. Aí vamos calcular o C. O C é essa expressão que está lá, parece grande, mas nada mais é do que isso daqui. 1 mais 1 sobre N menos R, R menos 1. Aí vem... Vamos lá ver de novo. É só aplicar a fórmula. Ai, passou. Somatório de 1, N menos 1, menos 1, N menos R. Tá certo? Então, nós temos 5 vezes essa expressão, né? E essa expressão aqui 5 vezes também. E a gente chega a essa expressão aqui. Ok? Que é 1,1333. Resultado. A gente chega a um valor de B de 0,2987. O que quadrado, 1 menos alfa, que é 0,95, com 4 graus de liberdade, vai dar 9,488. Ou seja, nós temos um p-valor de 0,989. Então, como B é menor que o nosso Q quadrado crítico, não há evidências para afirmar que as variâncias sejam diferentes. E eu pus o gráfico aqui para vocês verem que realmente parece que a variabilidade em cada uma das categorias, ela não é tão diferente assim. Um pouco, né? Você tem aqui na categoria 40, que você não tem essa distribuição igual nas outras, mas você, né, não foi significativamente diferente. Pelo menos a amplitude parece ser mantida para todas as categorias. Alguma dúvida nesse teste? E esse teste está implementado no R, e vocês vão, né, somente pôr o comando bartlett.test e vão fazer igual uma nova y, né, que é a nossa variável de interesse, nesse caso seria o tempo de reação, e fator, que é a variável categórica, que é idade, que está em categoria. Lembrar que fator é categórico, então vocês devem, se ele estiver como numérico, vocês devem transformar essa variável para uma variável categórica no R, senão ele não vai fazer. Alguma dúvida sobre isso, gente? Eu acho que está tão simples, não é? Eu não sei se está... Agora eu tenho que corrigir esse daqui. Vocês me lembram para eu corrigir. Engraçado que eu não tinha visto. E vou refazer esses cálculos. Eu acho que eu fiz os cálculos no R, deu tudo igual e nem me preocupei. Alguma dúvida? Professora, a minha pergunta do exercício tinha sido em relação à atividade 4.2, que a gente trabalha com o banco lá do SAEB, né? E tem um dos itens que a senhora pede para considerar alguns testes de comparação de média, mas para a gente testar normalidade e homocedasticidade, mas são só 2 grupos diferentes, porque a gente está comparando a proficiência de língua portuguesa entre diferentes esferas administrativas, só que a senhora pediu para agrupar
municipal, estadual e federal e comparar com municipal. A gente vai usar o teste de variância ou vai usar algum desses testes que a senhora está ensinando Mas agora? isso é da atividade passada, né? Que já estava lá. Comparando E duas, não é? tem para entrega de amanhã. Pois é, esse era o teste de igualdade e variância. Tá. Porque são duas. Aqui é para 3 ou mais. Tá. Porque de 2 é muito simples. E se você admite normalidade, fica muito simples. Tá? O outro teste é o teste de Levene. Esse é um teste mais dito não paramétrico também, porque ele é bastante interessante. É importante ver esse teste depois da gente entender a análise de variância, porque ele se baseia na própria técnica de análise de variância. Comparar a variabilidade entre com a variabilidade dentro. Tá? Então, ele cai num teste F. Vamos ver o que é esse teste. Eu acho que eu passei aqui primeiro. Então, o teste de Levene, ele vai ter as mesmas hipóteses que o teste de Bartlett, que nós estamos trabalhando com 3 ou mais categorias. Se for até 2, eu uso um teste de igualdade e variância, supondo que as populações sejam normais. Agora, se as populações não são normais, você pode aplicar o teste de Levene também. Certo? Então, olha, o teste de Levene, ele é bastante... As pessoas pensam umas coisas assim tão inusitadas, né? Mas é tão simples. Ele vai transformar os dados originais em desvios em relação à média. Então, aqui a gente vai chamar de ZYJ. Então, nós tínhamos os valores Y e J. Então, cada Y e J é a observação a observação I da minha categoria J do fator. Desculpe. É a minha observação J da categoria I do fator. Ok? Então, eu tenho Y e J. Então, para cada categoria I, eu vou calcular a média, que a gente já fez isso. Então, eu tenho os desvios em relação à média local, ou seja, eu tenho os erros, né? Os erros dentro de cada categoria. Eu vou pegar esses valores em módulos, somente os valores em módulos, tudo positivo, porque se eu somar isso vai dar 0, vocês sabem, né? Então, eu vou pegar um módulo. E esses valores transformados, eu vou chamar de ZYJ. Ok? Então, eu tenho uma média, que vai ser chamada Z barra I, ponto, que é uma notação, e o Z barra ponto, ponto é a minha média geral, ou seja, a média das médias Z barra I. Até aí, tudo bem? Então, eu só fiz uma transformação. E a minha estatística de teste vai ser essa razão entre duas variabilidades. Vamos ver com calma cada uma das expressões no numerador e depois no denominador. Vejam o numerador. Eu estou comparando o meu Z barra I, ponto, ou seja, a minha média da categoria com relação à média geral. Então, se eu comparo a média de cada categoria com a média geral, estou vendo os desvios elevando ao quadrado,
ponderando pelo tamanho da amostra e dividindo por R menos 1, porque eu tenho R categorias, e no cálculo de um desvio padrão, de uma variância, eu divido por N menos 1, lembram? Então, isso daqui é uma variabilidade entre as categorias, entre as médias locais. O denominador. Vejam o denominador. Eu estou comparando o valor Z e J menos a média local, elevando ao quadrado esses desvios e dividindo pelo NI menos 1. Isso daqui está mais que claro que isso é uma variância local, ou seja, eu tenho uma variabilidade dentro da variável ZIJ, da variável Z transformada. Então, na verdade, eu estou comparando variabilidade entre dos desvios e variabilidade dentro dos desvios. A variável Z nada mais é do que os desvios em relação à média em valores absolutos. A razão F, nesse caso, que compara a variabilidade entre com a variabilidade dentro, como se faz em análise de variância, vai ter uma distribuição F de Snedeker com R-1 no numerador e N-R graus de liberdade no denominador. Então, eu vou fazer um teste usando a F, como a gente sabe fazer, já fez várias vezes. Então, esse é o teste de Levene. Vamos ver o exemplo aqui com os dados do problema 15.1 que já vimos. Agora, eu coloco para vocês os dados originais Y e J. Então, eu tenho os grupos de idade, eu tenho 5 grupos de idade e cada um deles tem 4 observações. Então, na linha abaixo do primeiro quadro, da primeira tabela aí, eu tenho Y, aqui é uma barra, não apareceu Y, a média, Y barra I. Então, a gente já viu essas médias também no problema anterior. Eu vou construir a nossa variável ZIJ, que é uma transformada da YIJ. YIJ menos YI barra, só que eu vou pegar isso em módulo. Então, vocês estão vendo aqui os valores transformados nessa segunda tabela à direita. Para cada categoria, eu tenho o valor médio de Z. 4,5 é a média de Z na primeira categoria, 20 anos. E assim sucessivamente. Ok? A média geral é a média das médias. Então, a média das médias deu 4,425. Ok? Uma pausa para reflexão. Alguém tem alguma pergunta até aí da transformação? Todo mundo compreendeu? Muito bom. Então, agora, vamos calcular a variabilidade entre. A variabilidade entre nada mais é do que obter os desvios da média de cada categoria em relação à média geral, elevar ao quadrado e dividir por R-1. Claro que eu vou multiplicar pelo tamanho da amostra. Aqui é o mesmo valor, então não tem nenhum problema. Então, a variabilidade entre deu esse valor, 0,80. A variabilidade dentro deu Z e J menos Z barra I ponto, ou seja, os desvios dentro de cada categoria. Então, para isso, eu calculei e deu um total de 10,6125. Eu fazendo a razão entre, variabilidade entre, dividido por variabilidade dentro, eu tive um valor de F igual a 0,0754.
Vejam nesse quadro aqui que o meu valor crítico F, 0,95 acumulado, 4 no numerador e 15 no denominador, eu tenho um valor crítico F de 3,0556, muito acima do valor 0,0754. Vejam o p-valor correspondente. Então, com esse p-valor e com essas posições, eu digo que não há evidências para afirmar que as variâncias sejam diferentes. Então, vocês estão vendo? É muito simples. Então, é uma análise de variância que se aplica aos valores transformados de y e j em desvios em relação à média local. Eu posso, em vez de considerar a média, considerar outra medida de posição para ser mais robusto, porque a média é afetada por valores extremos. Então, em vez de usar a média, a gente tem a variante de Brown. É o teste de Levene devido a Brown. Brown propôs essa variante. Agora estamos falando tantas variantes, né? Aqui também temos uma variante que, em vez de usar a média, a gente vai colocar os desvios em relação à mediana local. Então, Z e J vai ser, então, os desvios em relação à mediana e não desvios em relação à média. Então, a gente tem, valores mais robustos, que não são influenciados por possíveis valores extremos observados em cada uma das categorias. Depois de calcular Z e J, com base na mediana, o resto tudo é a mesma coisa. Eu vou trabalhar a média de Z, a média total, não é mediana, é média e média. A mediana só no cálculo dos desvios, ok? E aí eu vou ter a mesma coisa, variabilidade entre e variabilidade dentro. Só que o Z e J são desvios em relação à mediana. Então, vamos ver aqui. Então, aqui temos os mesmos dados, à esquerda, a tabela original, e agora vamos calcular a mediana. Aqui não é média, não, aqui é média mesmo. Aqui é a mediana local. Os desvios em relação, eu não pus a mediana local aqui. Então, aqui, a mediana, cada um deles vai ser entre 96 e 100, né? Aqui vai ser entre 101 e 104. Aqui vai ser entre 106 e 109. Aqui vai ser entre 108 e 112. E aqui entre 113 e 117. Tá? Então, é a média entre esses valores. Então, eu vou ver os desvios em relação à mediana, ok? Em cada um destes. Aí eu obtenho a média dos valores Z e J e a média geral dos valores Z e J, ou a média das médias. Vou calcular a variabilidade entre da mesma forma e a variabilidade dentro. Fazer a razão F. Nesse caso, usando a variante de Brown, eu tive uma razão de 0,0555. Da mesma forma, eu concluo que eu devo aceitar H0, porque não há evidências para afirmar que as variâncias sejam diferentes. No R, como é que eu aplico? Eu tenho que usar esta biblioteca, DeskTools, tá? E eu vou com esse, como é que é? Esse script aqui, esse Levene test. Vejam que aqui não é o tio, é y, vírgula, fator, vírgula.
eu ponho a opção center igual a min, eu vou usar o teste de Levene clássico. Se eu colocar center igual a median, eu vou para a variante de Brown. Então, os comandos são muito simples. Levene teste, com T desse teste maiúsculo. Tá certo? Alguma dúvida? Então, é muito fácil fazer os testes aqui no... Deixa eu ver que horas são. Nossa, temos tempo. Podemos começar a fazer a lista dos exercícios. Sim. Nesses últimos testes que a gente viu para a diamocedasticidade, a gente está fazendo a mesma razão, né, que a gente fazia na análise de variância. É a mesma ideia, né, do quadrado médio entre sobre o quadrado médio dentro. Por que na análise de variância a gente está... Assim, a gente está analisando a variância, mas testando uma média, né? Por que isso é diferente para os outros testes? Por que nos outros a gente está testando variância, está interpretando variância e na análise de variância a gente está interpretando média? Na verdade, nós estamos sempre testando medidas de posição. Então, o que está testando aqui, deixa eu ver se eu consigo... deixa eu comparar, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui. Vocês estão vendo minha tela? Dá para ver, sim. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Estão vendo o box plot? Sim. A ideia é essa. A ideia é que para comparar a posição onde estão os meus grupos, ou seja, medidas de posição, se eu tenho medidas de posição, se esse agrupamento, ele colocou os grupos em posições diferentes, aninhados, né? Agrupados em posição diferente ao longo do eixo de variabilidade da minha variável de interesse, isso quer dizer, eu tinha uma variabilidade total aqui, tá? Se eu conseguir, a partir da divisão em subgrupos do meu conjunto de dados, eu conseguir grupos mais homogêneos, ou seja, eu reduzir a variabilidade, e isso quer dizer que eu consegui colocar esses grupos em posições diferentes no eixo de variabilidade do meu conjunto de dados. Porque eu tenho que, no final, cobrir toda a variabilidade original, que era essa aqui. Vocês estão vendo? Você está vendo, César? Essa é a minha variabilidade original. Será que, ao agrupar em diferentes grupos, como é que fica a variabilidade desses grupos? A variabilidade dos grupos, ela tem que chegar à variabilidade, ela tem que dar conta da variabilidade total. A variabilidade total vai ser a variabilidade dentro de cada um, mais a variabilidade entre. Se essa variabilidade entre, ela está se deslocando, ela é grande, então ela vai ter, eu vou falar que os grupos são diferentes, ok? Os grupos são diferentes porque eu desloquei cada grupo no eixo de variabilidade da minha variável de interesse.
seja, eles não estão no mesmo nível, eles estão deslocados nesse eixo vertical aqui, ok? Então, isso fica muito claro para mim que a variabilidade total, esse fator fez com que eu tivesse grupos mais homogêneos, estão vendo? Grupos homogêneos, a variabilidade dentro diminuiu, e claro que a gente verifica uma muito maior variabilidade entre. Se a variabilidade entre é muito maior que a variabilidade dentro, eu vou dizer que essas posições aqui, onde se encontram as caixas, são diferentes. Essas posições, eu estou falando de medidas de posição, e a principal medida de posição vai ser a média. Por isso que eu falo que eu estou fazendo um teste de igualdade de médias. Isso é uma coisa. Então, isso eu estou usando a comparação de variabilidade entre com variabilidade dentro para verificar se eu tenho, com a introdução da variável fator, das categorias, se eu tenho uma separação de caixas, né, dos grupos. Então, até aí tudo bem. Então, vocês viram que para ver igualdade de médias, testar igualdade de médias, eu posso comparar variabilidade dentro com variabilidade entre com variabilidade dentro. Perfeito. Mas aqui, a pergunta é, agora eu quero comparar variâncias. Eu não estou comparando variâncias? Não é isso que eu quero comparar? Eu vou fazer a mesma coisa? Mas vejam, o que eu estou comparando? Na verdade, a minha variável a ser comparada, que é o teste de Levene. O teste de Bartlett é outra coisa. Bartlett está vendo a diferença, estão vendo a diferença no numerador, tá certo? Então, não tem nada a ver com comparação do teste F. O Levene, que é um teste F. O Levene, ele está comparando desvios em relação à média. Desvios em relação à média ou à mediana, em módulo, são medidas de variabilidade. Ok? Então, ele pega os desvios em relação à média e vai ver. Será que os desvios em relação à média é a mesma ideia? Se eu tiver desvios em relação à média, eu vou pegar a variabilidade total dos desvios em relação à média. Tá? Então, os desvios têm uma variabilidade lá total. E eu vou separar em grupos. Cada grupo. Se os desvios em relação à média, se tem os desvios são menores, tá vendo? Eles vão estar aqui nesse eixo. Tem os desvios maiores e os desvios maiores ainda. Então, veja, usando aqui essa... Deixa eu pegar aqui. Não. Aqui. Será que não vai? Ele não mostra agora. Ficou preto. Por que será? Eu acho que ele não tem memória para tanta coisa. Mas vamos supor, os desvios, se eu tenho os desvios em relação à minha média local, se aqui está num valor baixo, eu tenho uma variância que vai ser muito baixa. Concorda comigo? Se eu tenho os desvios em relação à média que são um pouquinho maiores, é essa caixinha aqui de desvios em relação à média que são um pouco maiores. E esses desvios em relação à média seriam muito maiores. Então, eu estou fazendo uma análise de variância em cima dos desvios em relação à média. Se os desvios em relação à média têm caixas que seriam iguais àquelas que você desenhou, não assim disjuntas, mas as caixas todas no mesmo local, quer dizer que ao introduzir a variável fator,
os desvios em relação à média permaneceram no mesmo lugar, ou seja, não houve alteração. As caixinhas ficaram no mesmo lugar. Ou seja, que os desvios em relação à média, em todas as categorias do fator, permanecem com as mesmas medidas de posição. A caixa não se alterou, não mudou no eixo de variabilidade. Isso quer dizer que as variâncias são iguais, não teve impacto. A variabilidade, ou seja, os desvios em relação à média, eles ficaram do mesmo tamanho. Se os desvios em relação à média tivessem uma representação gráfica de box plot como esta, eu vou dizer que os desvios estão aumentando conforme aumenta ou conforme muda a categoria do meu fator. Se os desvios em relação à média estão aumentando, quer dizer que a variância está aumentando, ou seja, eu tenho variâncias diferentes. Então, ali eu não estou medindo y e j, né, a minha variável original, mas y e j menos uma medida de posição central, seja média ou mediana. Então, eu estou medindo realmente uma variabilidade. Como é que se dá a variabilidade? Tá? Então, por isso que eu acho muito, né, assim, é uma sacada bem interessante você, é muito simples, em vez de você pegar a variável original, vamos pegar uma medida, que é a medida básica da variabilidade. A variabilidade, a variância, ela pega os desvios em relação à média. É daí que ela parte, e eleva ao quadrado e tal, é dessa medida, né? Então, é assim que ele vai trabalhar. Tá? Mais alguma dúvida com relação a isso? Ninguém tem dúvida? Posso terminar a aula hoje? Vocês querem fazer alguma coisa? Então, como tem ainda tempo, eu vou falar do... Vou terminar aqui, vou falar do Crux-Wallis, então. Pode ser? E depois a gente faz as... Então, olha, esse daqui está muito simpático. Esses aviãozinhos aqui de papel, inspirados nos meus netinhos aqui. Então, quando são aviãozinhos de papel, vocês já sabem os temas, né? Pelas flores, borboleta é uma coisa, outra coisa é outra coisa, vocês vão pelos temas. Então, nós continuamos com variáveis quantitativas e estamos com populações múltiplas, ou seja, nós estamos com mais de três ou mais categorias no nosso fator. Nós voltamos às perguntas importantes para a escolha da técnica. Primeiro, a variável de interesse pode ser descrita por uma normal? Então, no caso de análise de variância, a nossa variável de interesse, nosso y, tem que ser normal. Ok? Normalidade. E nós vimos agora que tem que ter homocedasticidade. Senão a gente tem que fazer outras correções, usar outras ferramentas. Mas vamos supor, é normal e também homocedasticidade, né, verificada. Então, aplico a nova. E as amostras são independentes para a questão de ANOVA de um fator. Então, eu respondi sim e sim. Além disso, verifiquei homocedasticidade. Ok, ANOVA. Então, agora eu pergunto, a variável de interesse pode ser descrita por uma normal? As amostras são independentes? Bom, e no caso da variável de interesse, ou sua transformada, não poder ser descrita por uma normal? Eu não estou no caso de uma normalidade de dados. Eu estou com outro tipo de dados que não é normal. Vamos supor que não é normal.
mas as amostras são sim independentes. Então, tem uma técnica muito conhecida, muito simples, muito utilizada, que é o teste de Kruskal-Wallis. Então, o teste de Kruskal-Wallis também é conhecido como teste análise de variância de um fator não paramétrica. Essa é a análise de variância não paramétrica de um fator, né? É o teste de Kruskal-Wallis. É a comparação, quer dizer, é um teste de médias, mais 3 ou mais médias, de amostras independentes. Então, eu não me preocupo com a normalidade dos dados. Eu nem preciso fazer o teste de normalidade, eu já posso usar o Kruskal-Wallis diretamente. Então, como eu disse, a análise de variância é um fator não paramétrica, e esse teste foi proposto por William Kruskal e W. Alan Wallace, no artigo que eles publicaram no Journal of American Statistical Association em 1952, e volta a questão do uso de postos ou ranks, ok? É muito, muito parecido ao teste de Wilcoxon ou Mann-Whitney-Wilcoxon. Então, aqui estão, né, as figuras dos dois estatísticos, matemáticos, todos os dois da Universidade de Chicago, que formaram todos esses. Vocês vão ver, né, quem que era da Universidade de Mann, Whitney, todos esses, né, passaram pela Escola de Chicago nos anos 30, 40, e a gente vai ver a expressão máxima nas próximas aulas. Na outra aula, vamos ver o teste de Friedman. Friedman, que é um grande economista reconhecido, polêmico, etc., que ganhou um prêmio Nobel também da Escola de Chicago. Então, todos eles, né, ali, né, foi uma geração que propôs muitos testes alternativas àquelas propostas por Fisher, porque Fisher, na Inglaterra, vinha de uma escola de estudos experimentais. E o pessoal da Escola de Chicago vem de uma tradição mais de administração e economia. Então, que não eram estudos mais observacionais, onde, né, você tem que, geralmente, a normal não se aplica. Por isso que eles buscaram muito trabalhar com outras transformações e a transformação em postos. Então, o teste de Kruskal-Wallis é uma extensão do teste de Mann-Whitney-Wilcoxon. A escala de mensuração da variável de interesse pode ser até ordinal. Então, você é a mesma coisa do Mann-Whitney. E não é necessário fazer nenhuma inferência sobre a distribuição de probabilidade da variável de interesse, ou seja, eu não preciso me perguntar se é normal ou não. Então, mais uma vez, nós vamos usar os postos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai, se a variável de interesse não é originalmente mensurada em postos, nós vamos transformá-la em postos. E aí a gente vai usar a mesma forma, né, que nós fizemos com Mann-Whitney. Vamos ver lá. Então, você tem uma amostra aleatória, e aqui eu pus como se fosse, né, a matriz ali dos dados, como análise de variância, que eu tenho o fator, tratamento, as categorias de 1 até R, e para cada um dos fatores ou tratamentos eu tenho observações, e o número de observações em cada um dos fatores, categorias de fator ou tratamentos, é NI. Então, tenho N1, N2, N3, NR, tamanhos de amostras em cada uma das categorias. A amostra é aleatória e a escala de mensuração ao menos ordinal. Lembrar que essas amostras, as categorias são independentes entre elas. O que é independente entre amostras independentes? Quer dizer que o valor de Y11
não interfere no valor de y21 ou y31, etc. Ok? Não tem relação nenhuma entre as observações, e as observações, o tamanho da amostra de cada uma das categorias pode ser diferente. Alguma questão sobre isso? Até aí tudo bem, né? Vocês vão ver que é muito simples. Então, aqui, como em Mann-Whitney, a gente amplia o conceito, a gente não está falando somente de média, mas a gente está falando de funções de distribuição da variável y nas R categorias do fator. Estamos supondo que essa distribuição de probabilidade, essas funções de distribuição, elas são iguais na hipótese nula. E na alternativa, a gente supõe que ao menos uma das FI de X difere das demais. Vocês estão vendo que eu estou misturando Y com X, mas eu estou falando da mesma variável aleatória, tá? Como o teste de Cruz-Cooley é sensível às diferenças com relação a medidas de posição, médias, muitas vezes as hipóteses são formuladas em termos de diferenças de médias, como no caso de Mann-Whitney. Tá? Lá para duas populações, a gente viu com Kolmogorov e Smirnov, que era mais, né, a função mesmo, distribuição. Aqui a gente pode até formular em termos de diferença de médias. Então, em H1, nesse caso, teríamos que ao menos uma das médias difere das demais, como nós vimos na nova. Então, como é que é a estatística de teste? Nós vamos reunir todas as R amostras, ou seja, todos os valores de Y e J observados, e vamos ordenar, todos juntos. Então, você tem as amostras, R amostras, junta todo mundo e ordena. Depois de ordenado, vamos atribuir postos às R amostras reunidas, ou seja, assignar postos de 1 até N, N sendo a soma de cada tamanho de amostra das categorias, de todos os tamanhos da amostra das categorias. Então, vamos atribuir postos a todos os valores observados e vamos designar isso por R de rank, Y e J. Em caso de empate, ou seja, a gente observar valores iguais, os mesmos valores, nós vamos somar os postos respectivos e dividir pelo número de observações empatadas, como já fizemos no Mann-Whitney. Igualzinho. Se eu não tiver nenhum empate ou poucas observações empatadas, eu vou usar essa estatística de teste aqui, T, sendo que RI vai ser a soma dos postos R e J em cada uma das categorias, que esse RI ao quadrado, ok? Então, Conover, na tabela 8, apresenta os quantis para a distribuição exata de T. Para R igual a 3 e NI menor ou igual a 5. No entanto, a estatística T tem distribuição assintótica Q quadrado com R menos 1 graus de liberdade. O que é bem interessante. Uma fórmula geral para o cálculo de T, ou seja, se eu tenho se eu acho que eu tenho muitos empates, eu vou usar essa fórmula geral, onde eu trago o valor de S ao quadrado, sendo que S ao quadrado é o S ao quadrado dos postos. Vocês estão vendo aqui, nesse quadrinho azul, como eu calculo S ao quadrado dos postos. Ok? Então, T também tem distribuição Q quadrado com R menos 1 graus de liberdade. A regra de decisão
vai ser a mesma que a gente tem visto. Eu pego o alfa, eu tenho aqui a região crítica, e vou obter na minha tabela do Qi quadrado qual o valor crítico com R menos 1 graus de liberdade. Da mesma forma que nós vimos para a análise de variância, também a gente vai fazer comparações múltiplas. Então, se eu rejeitar H0, eu tenho que fazer as comparações 2 a 2, para ver quais categorias ou qual categoria difere das demais. Então, eu vou usar essa expressão aqui, a diferença em módulo. Vocês estão vendo que aqui eu estou usando soma dos postos em I e soma dos postos em J, dividido por NI e NJ, respectivamente. Então, eu estou comparando um posto médio de cada uma das categorias. Essa diferença do posto médio, ela tem que ser maior do que essa expressão que vai usar uma T de student. Essa expressão aqui foi proposta pelo próprio Conover e Iman em 1979. Tá? Então, essa expressão usando esse quantio da T de student, usando S ao quadrado que vimos como calcula anteriormente, usando o valor da estatística de teste T. Estão vendo aqui? Então, essa comparação múltipla, ela está implementada no R, com o método chamado Conover. Nós vamos ver isso depois. Outro teste muito utilizado é o teste de Dunn, ou de comparação de pares, usando o Mann-Whitney-Wilcoxon. Então, você pode também comparar 2 a 2, depois de rejeitado H0, compara 2 a 2 usando o Mann-Whitney. Também é possível. Ok? Eu vou pôr aqui o exemplo, depois a gente vê aqueles comentários. Só para vocês verem o mesmo exemplo que nós temos do exemplo 15.1 do capítulo 15, onde nós temos como a variável de interesse o tempo de reação e o fator de agrupamento, as categorias de idade. Nós já vimos aí. Então, os dados originais, Y e J. Vejam que eu pus em cores, só para vocês... Ficou tão bonitinho, né? As cores aí, cada categoria tem uma cor diferente. Aqui eu ordenei só para vocês verem que a gente vê que está ordenado. Para vocês terem uma ideia do intervalo de variabilidade de cada uma das categorias. Ok? Então, eu tenho as amostras independentes. Então, primeiro passo, eu reúno as amostras. Vocês estão vendo aqui, olha. Idade 20, 20, 20, vermelho. Os valores vermelho. 25, os valores em azul. 30, os valores em verde. 35, os valores em amarelo. 40, os valores em roxo. Então, eu vou ordenar do menor para o maior. Então, eu ordenei a amostra reunida. Então, claro que misturou um pouquinho. Estão vendo? E quando eu tenho a amostra reunida, eu vou atribuir postos. Então, os postos serão de 1 até 20, que são 20 observações. Aqui eu tive observações empatadas, então eu tive que dividir o posto. Então, era 4 e 5, 4 mais 5, 9, dividido por 2, 4,5. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Ok? Então, aqui eu atribuí postos. Agora, eu volto, separo as minhas amostras novamente e vejo quais foram os postos das minhas observações quando
eu tinha as amostras reunidas, ok? Vejam que eu voltei com as cores. Aqui eu não pus cores, mas aqui eu voltei com as cores. Então, quando eu somo os postos da categoria 20, eu tenho uma soma de 17. Quando eu tenho da categoria 25, eu tenho uma soma de 29. Quando eu tenho da categoria 30, 43, 35, 52,5 e 40, 68,5. Vocês estão vendo claramente que eu tenho um aumento, né, da soma dos postos. Isso está indicando que eu estou aumentando o valor conforme eu aumento a idade. Então, em valores mais elevados, as minhas observações, em idades mais elevadas, os valores ocupam postos mais elevados. Ok? Então, aqui, RI é a soma dos postos em cada uma das categorias. Então, aqui eu vou simplesmente aplicar aquela expressão T, a primeira delas, que é essa expressão aqui, e, né, usando RI ao quadrado, eu vou chegar a um valor de T igual a 11,4821. Se eu usar aquela expressão outra, que vai calcular S2, vocês podem fazer as contas, eu vou chegar a este valor de 11,5081. Nota-se que os dois resultados são muito próximos. Eu tive poucos valores empatados, realmente. Então, para os dois casos, eu tenho que o nosso valor crítico é 9,4888. Então, a 5% eu rejeito H0, ficou muito próximo, né? Mas a 5% eu rejeito. Se fosse a 1%, eu não rejeitava. Mas a 5% eu rejeitei. Então, ao menos uma das médias é diferente das demais. Até aí, alguma dúvida? Então, como eu rejeitei, é de interesse identificar as categorias diferentes das demais. Para tanto, vamos usar a expressão que vimos anteriormente. Então, ao substituir, né, esses valores na expressão, tal, eu tenho 8,9016 que multiplica esses tamanhos de amostra. Eu deixei aqui os tamanhos de amostra porque eles podem ser diferentes, mas nesse caso eles são iguais, então fica muito simples calcular. Então, ao usar, né, essa expressão, aqui eu tenho o posto médio ao comparar 1 com 2. Então, o posto médio I é 4,25. O posto médio de J é 7,25. O que é o posto médio? É a soma dos postos dividido pelo tamanho da amostra. O tamanho da amostra sempre foi 4. Então, vejam. Aqui a diferença, tá, é de 3, valor 3. E aqui, a gente tem que o valor crítico, quando a gente põe essa raiz quadrada que multiplica isso daqui, vai dar, parece que isso daqui é um número menor, né, que 0, menor que 0, menor que 1, então a gente diminui um pouquinho esse valor. Então, essa expressão vai ser 6,294 para todos. Por quê? Porque NI igual sempre NJ. São os mesmos. Então, o meu valor crítico é 6,294. Então, quando a diferença for maior que o valor crítico, eu vou falar que essas duas categorias são diferentes. Se for menor, não são significativamente diferentes. Então, eu vi diferença para 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 2 e 5 e 3 e 5. Ou seja,
A partir da expressão utilizada, observa-se que os grupos ou categorias diferentes são 20 e 30 anos, 20 e 35, 20 e 40, 25 e 40 e 30 e 40 anos. Vocês viram que aqui eu fui menos rigorosa do que no teste, né, de comparação múltipla, usando a correção de Bonferroni que vimos anteriormente. No R, como é que eu vou fazer isso no R? Então, para realizar o teste de Kruskal-Wallis e as comparações múltiplas, a gente pode usar o seguinte comando. Kruskal.test, usando da mesma forma que a gente fez a nova, né? Então, y til fator. A gente pode usar o Conover test, e se eu usar método igual a known, ele vai usar a comparação múltipla do teste de Conover, que nós vimos anteriormente. Pairwise Wilcox.test. Então, eu posso fazer usando o método aqui. Então, tem o Bonferroni, tem outras correções também que eu posso usar. E tem o Dunn test, que a gente não viu aqui, vocês vão ver certamente em delineamento de experimentos. Também você pode colocar um método, entre eles o Bonferroni. Então, o comando pairwise wilcox.test vai fazer o teste de comparações múltiplas utilizando o Mann-Whitney. Tá? Ops. Deixa eu voltar. Então, vai fazer 2 a 2 utilizando o Mann-Whitney. E você pode escolher também a correção do nível de significância, o ajuste, o Bonferroni. Ok? Então, com isso, a gente fecha essas ferramentas de análise, de comparação de populações, de 3 ou mais populações, com amostras independentes. Nós vimos a ANOVA. Então, a ANOVA, a variável tem que ser normal, as amostras são independentes e nós temos que testar homocedasticidade. A gente viu que para o teste de homocedasticidade nós podemos usar o teste de Bartlett ou o teste de Levene. Se rejeitarmos H0, nós faremos então o teste de comparações múltiplas. E, para tanto, nós podemos usar a correção do nível de significância usando o método de Bonferroni, entre outros métodos. Se nós não temos normalidade nos dados, ou isso não foi aventado, não quero, posso, né, lançar mão da ferramenta que é o teste Kruskal-Wallis. O Kruskal-Wallis é para amostras independentes, é uma extensão do Mann-Whitney. Também, se rejeitarmos o teste de Kruskal-Wallis, né, a hipótese nula no teste de Kruskal-Wallis, nós devemos fazer testes de comparações múltiplas. E, para tanto, a gente pode usar, né, a comparação múltipla usando a expressão de Conover, ou usando comparações 2 a 2 no teste Mann-Whitney, ou outros testes. Então, e tudo no R é muito simples, com 1, 2 linhas de comando, você obtém todas essas análises. Alguma dúvida? Gente, fomos rápido hoje, hein? Ninguém fala nada, eu vou indo. Ninguém passou nada, todo mundo tá impactado com alguma coisa, ninguém escreveu absolutamente nada. Foi muita informação, professora, a gente está processando ainda. Pois é, então é ótimo, vocês têm um feriado, tá tudo aí. Leiam o capítulo 15 do Bussab, ele tem muita informação.
Então, mas eu achei o capítulo 15 do Bussab, às vezes ele é meio confuso, porque ele pula, eu achei que ele pula alguns detalhes. Então, por isso que eu preparei bem passo a passo, para que vocês possam, assim, compreender melhor, e vocês veem que não é difícil, é tudo muito intuitivo. Então, essa aula é para dar, essa disciplina é para vocês verem de uma maneira intuitiva como é que a gente faz os testes em estatística. Vocês vão formalizar isso em inferência, vocês vão ver as propriedades de teste, vai ser assim, bem teórico. Aqui é muito mais intuitivo e mais aplicado. Ok? E é simples, com R, vocês fazem rapidamente a análise. É só adequar o seu conjunto de dados, como o R vai ler. Lembrando que eu tenho uma variável quantitativa, que é a minha variável de interesse, Y, lá no R. Você entra. E a variável fator é categórica, que vai apresentar R categorias. Tá? Então, e aí ele vai fazer a análise, né, conforme você especificar. Amostras independentes anova um fator. Se os dados não são normais, então você vai usar Kruskal-Wallis. Mas amostras continuam sendo independentes. Então, eu vou parar a gravação. Nós estamos chegando ao final